Olá, vamos chegando na sala aí. Vamos lá. Esperar a galera entrar. Aos poucos a galera vai entrando, né? Vamos esperar. Com certeza o professor Edgar deve ter acabado um pouco. Oi, Carolzinha, pode falar. O Edgar tá terminando a aula dele, é porque Não, ele deu uma atrasada lá. de boa, eu espero, pode ficar tranquila. Beleza. Ele atrapalha a minha aula quando tá presencial e a distância também tá atrapalhando. Brincadeira, hein? Deixa eu aguardar um pouquinho aqui. Depois eu começo, tá? Vamos aguardar aí. Ele deve estar fechando lá o assunto dele. É. Matéria de humanas é complicado. É beleza, de boa. Será que faltava muito para ele acabar ou já estava finalizando? Diogo, bom dia, um abraço para você. Camila Fonseca, bom dia também. Carolzinha. Ó, a galera tá entrando aí agora. A Anne já chegou, né? Tainara, beleza. Deve ter acabado a aula lá. Beleza. Isabela, tudo bem? Espera aí, ó, a galera tá chegando. Deve ter acabado lá. Celto, Vinícius, Tainara, Milene, Marília. Vai, tá todo mundo chegando aqui agora, beleza. Mais um pouquinho de gente. Legal, legal. Amanda, Anne, Camila Fonseca, Diogo, Flávia, Isabela, Carol, Marissa também está aqui, a Marília, Milene, Rafael, Celton, Tainara, beleza, JP, Paulo. Gente, então acho que já deve ter acabado lá, né? Bom, é o seguinte, ó. Você sabe que a gente vai ficando velho, né? E a memória vai falhando, viu, moçada? E eu queria saber o seguinte, ó. A aula passada, eu cheguei a falar da lei de Amagati. Eu não lembro, meu. Sinceramente, eu não lembro se eu falei essa lei de Amagati aqui, ó. Alguém pode abrir o microfone ou falar no chat, não tem problema, deixa eu ver. Ah, eu só citei. Eu estava desconfiado mesmo. Obrigado, Vanessa. Ó, eu só citei, né? Foi um questionamento do Ellerson, e agora a gente vai falar sobre essa lei de Amagati aqui. Parou infração molar. Beleza. Parei infração molar. Então, é o seguinte, ó, nós aprendemos a calcular pressão parcial. Gente, é rapidinho, viu? É uma revisãozinha rapidinha, porque precisa para eu continuar agora, tá? Ó, para eu calcular a pressão parcial de um componente da mistura, eu preciso de volume da mistura e da temperatura da mistura. Tá aqui a formulinha, ó. Pressão parcial do componente, tá? Aí a gente viu a lei de Dalton, que dizia, né, que a pressão total numa mistura é igual à soma das pressões parciais. Aí a gente aprendeu a calcular volume parcial. Volume parcial, aqui também ó, a formulinha, pressão total, volume parcial, N daquele componente vezes R vezes a temperatura total. E tem a lei de Amagati que diz que a soma dos volumes parciais numa mistura
é igual ao volume total. Então, parou aí. Acabou aí. Agora a gente vai começar um outro assunto. É esse daqui, ó. Próximo assunto que a gente vai calcular é o... Continua ainda com gases, só que a gente vai aprender a calcular pressão parcial e volume parcial sem ter temperatura. Certo, moçada? Então, nós vamos calcular pressão parcial e pressão total sem ter temperatura. Para isso, eu vou usar o cálculo da fração molar. Gente, aí eu preciso de uma forcinha de vocês também. Eu cheguei a fazer algum exercício para calcular fração molar? Ou eu só dei as formulinhas? Deixa eu ver aqui, estou me respondendo. Isso, parei. Então eu fiz um exercício, né? Beleza, legal, legal, obrigado. Rafael, obrigado. Ó, então é o seguinte, para eu calcular a fração molar, para eu, né, Milene, obrigado, para eu calcular a fração molar do componente, eu pego o número de mols dele e divido pela somatória do número de mols. Pessoal, tem coisas que você tem que saber e depende muito de sua memória, né? De você decorar as coisas. Mas tem coisas que você pode usar raciocínio. Ó, fração molar. É uma fração onde você vai usar mol. Óbvio, né? Molar vem de mol. Ok? Agora, a fração molar de um componente na mistura é o número de mols desse componente sobre o total. Então, para você saber qual é a participação dele, você pega ele e compara com o total. Então, a fração molar do gás A na mistura é o número de mols de A sobre a somatória do número de mols. A do B, número de mols do B, sobre a somatória do número de mols. E a gente viu que a soma das frações molares numa mistura gasosa é sempre igual a 1. Aí acho que foi esse exercício que eu fiz. Ó, peraí, tem comentários aqui, meu. Foi esse exercício aqui que eu fiz. Ó, um balão de 10 litros são misturados. Foi esse exercício que eu fiz. Aí, gente, só para lembrar, o acetileno já estava em mol, ó. Eu não precisei mexer. Agora eu precisei passar esse CO2 aqui, eu precisei pegar gramas e passar para mol. Então a primeira providência foi calcular o número de mols do CO2. Aí a gente usou a formulinha, né? Número de mols, massa sobre massa molar, 88,42 mols. Então, a soma do número de mols vai ser 3, que ele já deu, do acetileno, mais 2, que eu acabei de calcular, do CO2. A soma do número de mols é igual a 5. Gente, se tiver algum probleminha, você pode me avisar, viu? Eu estou, assim, tendo algumas orientações aqui, alguns itens aqui que chegam para mim, que a internet está um pouquinho instável. Então, às vezes dá uma travadinha, mas é o problema de internet no final de semana, que tem muita gente em casa e sobrecarrega, ok? Então, qualquer coisa aí você pode me interromper e perguntar. Então, eu calculei o número de mols do CO2. Então, vamos lá, gente, ó. Fração molar do acetileno vai ser o número de mols do acetileno sobre a somatória do número de mols. Beleza? Então, a fração molar do acetileno vai ser 3 dividido por 5, 0,6. E a fração molar do CO2 é o número de mols do CO2 sobre a somatória, o número de mols dele eu calculei, né? A somatória é 5, 0,4. Veja que a fração molar de um mais a fração molar do outro é sempre igual a 1. Paramos aí. Então, a nossa aula começa a partir de agora. Uma boa tarde para todos vocês que estão na sala. Beleza? Pessoal, eu vou te ensinar agora como é que você calcula pressão parcial sem ter temperatura. A gente vai calcular a pressão parcial a partir da pressão total. Lá no vestibular, ele não vai te dar temperatura. Então, você não vai poder calcular a pressão parcial usando essa fórmula aqui, ó, a equação de Clapeyron. Não pode usar, porque não tem temperatura. O que você vai fazer? Você vai usar a pressão total. Se ele não te der a temperatura, ele tem que te dar a pressão total. Ou colocar dados para você calcular. Mas para calcular a pressão parcial sem temperatura, precisa da pressão total. Então me ajuda aqui, por favor. Ó. Vou deduzir uma formulinha com vocês. Tem aqui uma mistura, gás A mais o gás B.
Gente, eu sempre mostro para 2 gases, mas isso vale para N gases, viu? 3, 4, 5. Normalmente em provas eles colocam 2, então eu uso 2, mas pode ser para qualquer número. Ó, se eu tenho uma mistura gasosa, pressão parcial vezes o volume total é o N do componente vezes R vezes a temperatura total. A temperatura é sempre total, não existe temperatura parcial. Agora, para mistura, eu posso escrever pressão da mistura vezes o volume da mistura é a somatória do número de mols vezes R vezes T. A gente já viu essas 2 formulinhas. O que eu vou fazer? Eu vou dividir uma fórmula pela outra. Se eu dividir, pessoal, volume vai cortar com volume. R corta com R, temperatura, né, corta com temperatura. Então vai sobrar Pzinho de A sobre Pzão é igual N de A sobre somatória de N. Só que é o seguinte, N de A sobre somatória de N é a fração molar de A, fração molar do A. Se eu passar esse Pzão multiplicando, vai sobrar pressão parcial de A é a fração molar de A vezes o Pzão. Então é possível calcular, presta atenção aqui, ó, foca em mim aqui, ó. É possível calcular a pressão parcial usando a temperatura, essa equação aqui, ou é possível calcular a pressão parcial sem temperatura. No caso, você vai precisar da fração molar e da pressão total. Se fosse de B, óbvio, né? Pressão parcial de B é o X de B vezes o Pzão. Moçada, por favor, copia no seu caderno essa formulinha aqui, ó. Pressão parcial de A é o X de A vezes o Pzão. Por favor, copia essa fórmula. Só para lembrar, esse X de A aqui é a fração molar de A, que é o número de mols dele sobre a somatória do N. Tranquilo? Então, agora, um exercício para você. Ó, eu tenho uma mistura gasosa, tá? 3 mols de gás sulfídrico, né, H2S, e 8 gramas de hélio. A pressão total na mistura é 5 atm. Eu quero que você calcule a pressão parcial de cada componente. Eu quero a pressão parcial de cada componente. Eu dei número de mols do primeiro gás, a massa do segundo e a pressão total. Gente, eu pedi para você copiar no seu caderno, né? Aqui, ó, pressão parcial é a fração molar sobre a pressão total. E a fração molar está aqui, ó. Fração molar é o número de mols do componente sobre a somatória do número de mols. Então, boa sorte, pode fazer para mim aí. Quem chegar no resultado, ou me fala no chat, ou abre o microfone e me fala. Quero a pressão, desculpa, eu quero o volume. Não, volume, caramba. Eu quero a pressão parcial de cada componente na mistura. Pressão parcial de cada componente na mistura. A pressão total é 5, tem 3 mols de H2S e 8 gramas de hélio. Quem chegar na resposta pode colocar no chat ou falar no microfone. Vamos lá, rapidinho. Tem mais 30 segundos ainda. Mais 30 segundos. Vamos lá, pessoal. Caramba, ninguém, meu. Ô, louco. Nossa. Que demora, meu. Ô, louco. Milene, nada ainda? Marissa, Rafael, cadê a resposta de vocês? Ô, Ellison, vai, fi. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Pressão total. É isso daí mesmo. É isso mesmo. Beleza, certinho. Então, eu vou resolver. Certo? Gente, a Milene me deu a resposta aqui, está correto. É o seguinte, ó, presta atenção, filho.
Ele quer a pressão total, parcial de cada componente, só que ele não deu a temperatura. Ele deu a pressão total. Então eu vou ter que usar essas relações aqui, ó. Essa daqui. Eu vou, né, colocar pressão parcial igual a fração molar vezes a pressão total. Primeira providência. Colocar, pessoal. Diogo, eu acho que não é isso não, cara. Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que não é não. Mas peraí, vamos resolver. Ó, ele deu o número de mols do ácido sulfídrico, né? Do gás sulfídrico. Eu não preciso mexer nisso. Só que essa massa aqui do hélio, eu vou ter que passar para mol, porque a gente só trabalha com mol. Então, próxima etapa da resolução, cálculo do número de mols de hélio. Pessoal, massa sobre massa molar, a massa de hélio é 8, ele deu, a massa molar ele deu também é 4, então eu tenho 2 mols de hélio. Gente, lembrando que o hélio é um gás nobre, então ele forma molécula monoatômica, tá? Então a massa dele é dele sozinho, que é igual a 4, então vai dar 2 mols. Agora, eu tenho que a somatória do número de mols vai ser 3 que ele já tinha dado do H2S, mais 2 do HE que eu calculei, 5 mols. Gente, cálculo da fração molar de cada um. Fração molar é o número de mols sobre a somatória do número de mols. No caso do H2S, ele deu 3, a soma é igual a 5, dá 0,6. E no caso do hélio, vai ser fração molar do hélio, N do hélio sobre a somatória de N. Ok? O N dele eu calculei, né? Fazendo massa sobre massa molar deu 2, a somatória do número de mols é 5, então o X do hélio é igual a 0,4. Então, a fração molar de cada um, né, tá resolvida aí, tá calculada aí. E se você olhar, fração molar de um mais fração molar do outro, tem sempre que dar igual a 1. Gente, agora cálculo das pressões parciais. Como eu não tenho temperatura, eu vou usar essa relação aqui, ó. Pressão parcial do H2S é a fração molar do H2S vezes a pressão total. Então, a pressão do H2S é 0,6 vezes 5, que é a pressão total, 3 atm. E a pressão parcial do hélio é a fração molar do hélio vezes a pressão total, né? 0,4 vezes 5, 2 atm. Diogo, que confusão você fez aí, hein, meu? Diogo, acho que ele está sem microfone, porque ele tinha me dado um outro resultado. Ele falou que tinha dado 4 e 1, mas a resposta, na verdade, é 3 e 2. Então, a pressão parcial do H2S é 3, do HE é 2, e veja que a soma das pressões parciais é igual à pressão total. Ah, legal, beleza. Eu tinha quase certeza que você tinha feito isso. Então, beleza. Então, tá aí a resposta. Legal. Gente, agora, mudou de assunto. A gente vai aprender a calcular o volume parcial quando não tem temperatura. Certo? Então, acompanha aqui comigo. Ó, essa fórmula aqui que eu estou passando o cursor em cima, ó, essa formulinha aqui, ela serve para calcular volume parcial de um componente na mistura. Só que para usar essa fórmula aqui, eu preciso da pressão total da mistura e preciso da temperatura da mistura. Entendeu? Só que é possível você calcular volume parcial sem ter temperatura e pressão da mistura. Você faz o cálculo usando o volume total da mistura. Beleza? Então vamos ver como é que fica isso. Ó, aqui está a mistura. Pressão total vezes o volume parcial de A é o N de A vezes R vezes T. T é sempre da mistura. Isso a gente já estudou no nosso curso. E aqui, pessoal, tem a equação de Clapeyron para misturas. Pzão, Vzão é a somatória de R, de N, vezes R1, vezes T maiúsculo. Tá? O que eu faço? Divido uma formulinha pela outra. Pressão cancela, VA sobre Vzão, NA sobre somatória, e esse R aqui corta, esse T corta. Então, sobrou isso daqui. Né? Cancelando aqui, sobrou isso. Agora, o que é NA sobre somatória de N? É a fração molar de A. Isso aqui é o X de A, fração molar de A. Se eu passar esse volume multiplicando, vai ficar volume parcial de A é igual
fração molar de A vezes o volumão. Então, com essa fórmula aqui, você calcula o volume parcial de um componente sem saber a temperatura. Gente, então, foca em mim aqui, ó. Presta atenção, concentra aqui em mim. Se você tiver uma mistura gasosa e vai calcular o volume parcial de um componente, você tem duas opções. Você pode usar essa fórmula aqui e pode usar essa aqui de baixo. Se você tiver temperatura e pressão, aí você usa de cima. Agora, se você não tiver temperatura e pressão, se você tiver o volume da mistura, aí você pode usar essa relação aqui. Ok? Então, copia essa relação. Opa, calma. Copia essa relação aí no seu caderno, que o próximo exercício é para fazer isso. Ok? Então, ó, volume parcial de um componente é a fração molar desse componente vezes o volume total da mistura. E fração molar é a relação entre o número de mols do componente pelo total. Copia essa formulinha aqui. Copiou, beleza? Então, você vai fazer para mim esse exercício. Tá? Ó, eu tenho aqui um balão de 50 litros e eu misturei 2 gases lá. 3 mols de H2S e 8 gramas de hélio. É a mesma mistura que eu tinha, né, trabalhado antes. Eu quero que você calcule o volume parcial de cada componente nesta mistura. Boa sorte, pessoal. Fique à vontade, tá? Oh, brincadeira, o Edgar, hein, meu? Ele me roubava todo dia 5 minutos da aula presencial. E aqui no EAD ele continua roubando esses 5 minutos, hein? Brincadeira. Opa, parece que eu já tenho uma resposta aqui. Vamos ver. Ah, não. É só brincadeira, cara. Ele não muda, meu. Aí, garota. Oh, beleza, hein? Beleza, tá bem rápido em relação ao ano passado, hein? Tô gostando demais de ver isso daí. Gente, eu vou resolver com você, viu? Ó, ele deu o volume total, tá pedindo o volume parcial e não tem temperatura. Não tem. Então, eu vou usar essas relações que eu mostrei para você. Primeira providência. Aqui já tem mol. Eu vou ter que pegar essa massa e passar para mol, que a gente já tinha feito antes, mas eu vou repetir, né, rapidinho aqui. Olha lá, ó. Cálculo do número de mols de hélio. É a massa sobre a massa molar, 8 por 4, 2. Então, a somatória do número de mols, 3, que ele já tinha dado do H2S, e 2, que eu calculei do hélio, 5 mols. Agora eu vou calcular a fração molar, que eu já tinha feito na aula passada também. Aqui, ó, H2S, tá? Beleza. Gente, vamos calcular o volume parcial, então, de cada componente. Vamos lá. Volume parcial do H2S vai ser a fração molar do H2S vezes o volume total. Beleza? Então, aqui fica volume parcial do H2S, 0,6 vezes 50, 30 litros. Esse é o volume parcial do H2S na nossa mistura gasosa. Certo? E aqui eu tenho volume parcial do hélio, é a fração molar dele vezes o volume total, 0,4 vezes 50, 20 litros. E veja, somando os volumes parciais, eu vou ter o volume total, que é 50 litros. Gente, até agora está sob controle? Então, beleza. Agora, eu vou te falar uma coisa muito importante. Eu quero que você, de novo, concentre aqui em mim. Pessoal, me ajuda, por favor. Ó, na fração molar, a gente tem o número de mols. Como é que você calcula a fração molar de A? É o número de mols de A sobre a somatória do número de mols. Então, na fração molar, eu tenho mol do componente. Só que é o seguinte, pessoal, o número de mols de um componente é proporcional ao volume dele. Lembra lá em cálculo estequiométrico? Quando eu tenho gases, o número de mols equivale ao volume. Nas mesmas condições, número de mols proporcional ao volume. Então, eu posso dizer que a porcentagem em volume de um componente numa mistura é igual à fração molar desse componente vezes 100.
Então, se você pegar a fração molar do componente A e multiplicar por 100, você vai ter a porcentagem em volume do componente A. Se você pegar a fração molar do componente B e multiplicar por 100, você vai ter a porcentagem em volume do componente B. Gente, eu vou... Deixa eu... Celton, eu acho que ele está sem microfone, né? Aqui. Celton, você está sem microfone, não está? Tá sem microfone, mas a Milene tem microfone e está mostrando aqui. Milene, então eu vou fazer uma pergunta para você. Pode ser? Milene, então você vai abrir seu microfone e é o seguinte, Milene, ó, nessa mistura gasosa aqui, eu queria saber de você qual é a porcentagem em volume do H2S e do hélio. Qual é a porcentagem em volume, né, do H2S e do hélio nessa mistura aqui que a gente, né, resolveu hoje? Qual é a porcentagem em volume de cada gás? Por favor, Milene. Milene, você está pensando? Eu esqueci a fórmula já, pera. Ó, eu te falo. A porcentagem em volume é a fração molar vezes 100. Deixa eu voltar lá rapidão, ó. Vou te mostrar. Olha lá, ó. A porcentagem em volume do componente é a fração molar dele vezes 100. Tá? Então eu quero a porcentagem em volume do H2S e do hélio nessa mistura aqui. 60% e 40%. Perfeito. Se o X do H2S é 0,6, multiplica por 100, a porcentagem em volume dele vai ser 60%. Certo? Então, se você pegar a fração molar do componente e multiplicar por 100, você vai ter, meus queridos, a porcentagem em volume dele. Então, ó, porcentagem em volume de um componente numa mistura gasosa é a fração molar dele vezes 100. Gente, ó, hoje, acabando essa aula aqui, eu vou ter que ir a Sertãozinho, né? Que eu vou fazer uma visita à minha mãe, que amanhã é dia das mães, tá? Só que, ao voltar, eu vou mandar isso daqui para vocês, né? Vou mandar o vídeo, vou mandar os slides e vou fazer uma listinha de exercício para você fazer de gases também. Não vou fazer muito, não, porque na apostila tem bastante. Mas eu vou fazer uma listinha com alguns mais fáceis, alguns médios, alguns difíceis, para você treinar bastante esse assunto aqui. Eu mando hoje, no máximo amanhã cedo eu mando para você fazer durante a semana, tá? Tem um exercício aqui para você fazer. Ó, exercício. Eu quero que você calcule a pressão parcial do gás oxigênio ao nível do mar. Eu quero a resposta em milímetros de mercúrio. Ok? Então, ó, exercício. Calcule a pressão parcial do oxigênio ao nível do mar. E esse cálculo tem que estar em milímetros de mercúrio. 2 minutinhos para você fazer. 2 minutinhos para você fazer. Eu quero a pressão parcial do gás oxigênio ao nível do mar e em milímetros de mercúrio. Vamos lá, pessoal. Trabalhando. Quem chegar numa resposta, pode me chamar no chat ou pode abrir o microfone. Esse daqui, gente, o primeiro que acertar vai ganhar um bombom sonho de valsa quando voltarem às aulas, viu? Vamos lá. Dando um tempinho. O primeiro que mostrar e tiver certo, um bombom sonho de valsa. Estou esperando aqui. Vamos lá, trabalhando. Vamos lá. Ixi, esse parece que tá difícil, hein? Ninguém tá me dando a resposta. Não. Eu quero a pressão parcial do gás oxigênio em milímetros de mercúrio, lá no Rio de Janeiro, em Santos, ao nível do mar.
Nossa, gente. Será que meu microfone tá fechado? Vocês não estão me ouvindo? Não, tá aberto. Gabizinha, e aí? Conseguiu fazer, querida? Nossa, pessoal. Posso resolver então? Então vamos lá. Ei, esse exercício é difícil, certo? É difícil. Eu sabia que você ia ter problema. Então me ajuda. Ó, eu quero a pressão parcial do oxigênio ao nível do mar. Gente, eu dei temperatura? Não. Se eu não dei temperatura, eu vou ter que usar aquela formulinha. Pressão parcial é a fração molar, certo? Vezes a pressão total. Nós sabemos a pressão total lá ao nível do mar? Camila, isso daqui usa, mas essa não é a resposta. Isso que você pôs aí vai usar. Então, qual que é a pressão externa ao nível do mar? 1 atm. E quanto que dá isso em milímetros de mercúrio? 760. Beleza, então eu já sei que a pressão total ao nível do mar é 760 milímetros de mercúrio. E eu não tenho a temperatura. Tá certo? Gente, me ajuda. A porcentagem em volume de oxigênio no ar atmosférico é 21%. Ok? A porcentagem de volume é igual a 21%. Isso daqui eu não te falei, porque isso você tem que saber. No ar atmosférico, 78% é nitrogênio, 21% é oxigênio, em volume, tá? E aquele 1% é o argônio. Então, mistura gasosa, 78% de gás nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio. Então, tá aqui a porcentagem em volume de oxigênio no ar. Gente, deixa eu voltar aqui numa coisinha para te mostrar. Ó, eu tenho a porcentagem em volume de oxigênio no ar atmosférico, 21%. Então dá para calcular a fração molar dele. Entendeu? Olha aqui, ó. Olha aqui, porcentagem em volume do oxigênio é a fração molar dele vezes 100. A porcentagem em volume dele é 21%. Então eu coloco 21% aqui. Certo? E aí eu calculo a fração molar dele. A fração molar dele vai dar 0,1. 21 dividido por 100, né? Passo 100 dividindo, a fração molar dele é 0,21. Entendeu, pessoal? Agora eu vou usar a formulinha de pressão parcial quando não tem temperatura. Pressão parcial é a fração molar do componente vezes a pressão total. A pressão total, a Milena acabou de falar para a gente, 760 milímetros de mercúrio, certo? E a fração molar, eu calculei usando essa relação aqui, ó. Eu usei essa relação aqui. Aqui, ó. Porcentagem em volume é a fração molar vezes 100. Tá certo? Moçada, então a resposta é 159,6 atm. Deixa eu ver se é o... Isso. 760 é a pressão total, né? Ok? A pressão parcial do O2 vai ser 0,21 vezes 760, dá 159,6. Entendeu, pessoal? Como é que eu calcularia a pressão parcial do nitrogênio? Ia ser 0,78 vezes 760. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui para mim, me chamaram no chat. É verdade. É verdade. Rafael está me corrigindo aqui, ó. É milímetro de mercúrio e aqui está ATM. Então, ó, peraí que eu vou corrigir esse trem aí. Não vou deixar errado, não. Só um minutinho. Aqui, ó, milímetros, deixa eu corrigir. Peraí. Milímetros de mercúrio. Obrigado, Rafael. Então, esse daí é o resultado. Deixa eu ver, tem mais gente me chamando aqui. Pera. Então, Maria Eduarda, eu errei, viu? Certo? 760 milímetros de mercúrio, aí ela sai em milímetros de mercúrio. Tá certo? Então, ó, eu errei aqui. Ó, eu errei. Peraí. Ó, aí, ó, já corrigi 159 milímetros de mercúrio. Gente, entendeu isso daí? Entendeu? Beleza?
Então, ó, só para recapitular, a gente vai enviar para você essa aula gravada. Nós vamos enviar os slides para você passar para o caderno e uma lista de exercício envolvendo esse assunto. Beleza? Na segunda-feira, nós vamos estudar efusão e difusão de gases e a densidade dos gases. Na segunda-feira, acaba o assunto gases, viu? Segunda-feira acaba. E eu já vou até preparar uma listinha com efusão, difusão e densidade, e aí eu já mando para você também. Acabou a aula semana que vem, você já faz a listinha. Tá certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um bom dia, né? Um bom final de semana para todos vocês. Segunda-feira a gente se vê, ok? Um abraço, fiquem com Deus e a gente se vê. Gabi, beijão para você também. Carolzinha, beijão. Manda um abraço na família inteira para todos vocês, tá? Abraço nas mamães aí e um abração para você. O Braga que vai dar a parte 2 é o Braga. Está para ele trabalhar a parte 2, a Química 2. Mas se precisar de ajuda, né, eu ajudo ele, não tem problema não. Beleza? Gente, brigadão, viu? Um abraço, tchau, tchau, tchau. Beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, viu? Gosto muito de vocês e tô com muita saudade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Vou dar um beijão na Érica, assim, né?